E aí galera, boa noite. Vamos chegando. Pessoal que já tá chegando, já temos 2 pessoas na live, sejam bem-vindos. 15 minutinhos iniciais. Vocês sentiram saudade, né, das lives da Full? Voltamos, meu. Depois de uma semana, vamos chamar assim de descanso. Voltamos aí com as lives. E aí, Carol? Pétala de Ferro, boa noite. Voltamos com as lives, voltamos ontem, né? Teve uma aula com o Rodrigo. Para quem não viu, o Rodrigo fez uma live sobre o Sebastião Salgado, que fizemos uma enquete, né? Nessa enquete a gente perguntou aí para a galera, perguntou para vocês qual era o assunto que vocês queriam aí conhecer mais nas lives. E aí teve várias alternativas, teve técnica, equipamento, conceito ou fotógrafos, e fotógrafos foi o mais votado. E ontem o Rodrigo fez uma live sobre o Sebastião Salgado. Hoje não vai ser uma live sobre fotógrafos, tá? Não sei se vocês já acompanharam aí os stories onde eu falei sobre o que seria essa live de hoje à noite, mas eu vou falar sobre câmeras e objetivos, mas não na parte técnica de ensinar para vocês o que é uma câmera DSLR, o que é uma objetiva grande angular, normal, tele. A gente não vai falar sobre distância focal. A ideia dessa live, galera, é que para quem tem dúvida de algum equipamento, que está pensando em comprar, ou está pensando em trocar de equipamento, fazer um upgrade, comprar uma câmera nova, comprar uma nova objetiva, a ideia dessa live é ajudar quem está nessa dúvida, né? Porque hoje em dia, com essa quantidade de informação que tem na internet, às vezes a gente até se perde, né? Então você vai pesquisar aí, qual câmera comprar? Você vai ver 1000 opiniões diferentes, e aí hoje você vai ouvir mais uma opinião diferente. Eu vou falar um pouco sobre a minha opinião também, em se tratando de câmeras e objetivas, né? Do que eu já usei, do que eu recomendo, do que eu não recomendo. Mas é legal que com a experiência que eu já tive em sala de aula, com alunos que tiveram câmeras de todos os preços e todos os modelos possíveis, eu consigo direcionar um pouco melhor aí, caso você tenha essa dúvida da sua primeira câmera ou da sua próxima câmera, da sua próxima objetiva, ou se realmente faz sentido você comprar uma objetiva nova. De repente não, de repente a objetiva que você tem para o que você quer fazer já funciona muito bem. Vai tirar dúvida sobre Nikon? Depende, Rafa, depende aí da dúvida da Nikon, porque a Nikon, vou falar, viu, é difícil mexer, hein? Muito botão, muita função. Mas vou falar sobre Nikon também. E aí, Nessa, boa noite. Galera que tá chegando aí, boa noite. RZ, boa noite. Beatriz, sejam todos bem-vindos. Então, a ideia, gente, é fazer com que vocês aí que tenham alguma dúvida sobre um próximo equipamento, um novo equipamento, que vocês perguntem, tá? Nos stories eu comentei aquelas que são as dúvidas mais frequentes que a gente vê aqui no Instagram, que a gente vê em sala de aula, que é a clássica pergunta, Canon ou Nikon? Aí depois vem mirrorless ou DSLR? E aí, para finalizar, e aí, eu compro uma nova objetiva ou essa que eu tenho aqui já serve para o que eu vou fazer? Então, essas são as 3 dúvidas mais básicas que os alunos ou que a galera aqui que acompanha a gente no Instagram, que ainda não é aluno da FUL, mas sempre perguntam, tanto no próprio Insta aqui da FUL, como no Insta dos professores, às vezes comentam alguma coisa. Então, essas 3 perguntas básicas eu vou, não digo que eu vou esclarecer 100%, mas eu vou dar um norte aí para vocês, para quem realmente está completamente perdido. E fiquem à vontade para perguntar, pode ser tanto nos comentários como na caixinha aí de dúvidas que vocês tenham sobre câmeras e objetivas. Lembrando, tá? Hoje não é uma aula, não é um Digital Básico Express, então se você tem dúvida do que é distância focal, não é hoje o dia. Hoje é para a gente falar exclusivamente sobre equipamentos, tá? Então se você tem a dúvida de ou uma 50 1.8 ou uma 50 1.4, esse é o tipo de dúvida que eu vou esclarecer, que eu vou ajudar vocês hoje, tá? E eu quero ver, não tô vendo coração subindo, bora subir os corações aí enquanto eu espero a galera chegar. São 7h35, eu vou esperar mais uns 5 minutinhos, mas bora, sobe o coração aí. E quem já tiver dúvida, pode ir comentando, gente, pode ir comentando que eu vou anotando aqui
para que eu não me perca aqui nas dúvidas que vocês tenham. Pode ser tanto pela caixinha de pergunta, como também pelos comentários, tá? O Rafa também e o Rodrigo estão aqui para me ajudar, o time de apoio das lives. Caso eu perca aqui alguma pergunta, eles vão me avisar, tá? Então, bora lá, dúvidas sobre equipamento. E aí, Vec, tudo bem? Bruno, fala Bruno, beleza? Então, dúvidas que vocês tenham sobre equipamento, sobre marcas também, né? Hoje em dia é comum a gente ver muitas marcas de câmeras DSLR, de mirrorless também. No Brasil está começando a chegar mais aí as outras marcas, porque o mercado antes era dominado por Sony, Canon e Nikon, mas hoje a gente vê a Olympus, a gente vê a Panasonic aí também. Então, se você tem alguma dúvida sobre essas marcas, o que eu souber, né, eu também não conheço todos os modelos de câmera, tá? Não vou falar para vocês, eu conheço todos que estão disponíveis no mercado. Não conheço, até porque a cada 6 meses a gente sempre tem um lançamento, sempre tem uma câmera nova, mas dos modelos que eu já vi em sala de aula, dos modelos que eu já usei, do que eu já tive a experiência, eu vou ajudar vocês aí a definir qual o próximo equipamento que vocês vão comprar, ou se realmente é necessário que vocês troquem de equipamento. Porque tem essa, né? No começo, e é lógico que essas dúvidas elas sempre são as dúvidas do iniciante, mas tem pessoas que são experientes também, mas ficam na dúvida de qual câmera comprar. Mas às vezes a gente no começo quer comprar equipamento, só pensa em comprar, e às vezes não é bem assim. Ainda mais nesse momento atual que a gente aqui no Brasil, né, tá passando. Não estou nem dizendo necessariamente da pandemia, mas eu estou dizendo em questões de comprar equipamento no Brasil não tá fácil, não tá barato, não tá nem um pouco barato. Então muitas vezes é o momento de você segurar, não investir agora em equipamento. De repente a câmera que você tem já serve, tá? Então não sai desesperado, querendo comprar equipamento adoidado, não preciso ter mais um objetivo, calma, tá? Então hoje, nessa live, eu quero ajudar vocês com isso aí, porque uma vez eu também comecei e eu também quis sair comprando tudo, tá? Eu já saí, não, preciso de várias objetivas, e aí, quando eu fui estudar na FUL, eu entendi que não é bem assim, né? Você não precisa sair gastando o dinheiro que você não tem só porque a Canon lançou uma objetiva nova, tá? Então, esse vai ser também um dos pontos que eu quero comentar com vocês. Já temos uma pergunta aqui. Sou iniciante, qual me recomenda? Nessa, você já tem câmera? Explica para mim, você já tem câmera alguma? Não precisa ser necessariamente uma DSLR, mas você já tem algum equipamento? Comenta aí que aí eu posso te ajudar melhor com isso. Desculpa. Isso aí, galera. O pessoal tá chegando, 7h38, mais 2 minutinhos, e aí eu já começo respondendo essa pergunta da Nessa, que é a pergunta básica que todo mundo que vai começar um dia começa perdido mesmo, porque tem muitos modelos. E aí eu já separei aqui, eu fiz um doczinho aqui no Word com os modelos que são mais atuais, que são facilmente encontrados no Brasil, porque não adianta também eu falar para vocês de modelos que vocês não vão encontrar aqui, né? Lógico que eu sei, tem algumas pessoas que vão para fora, vão comprar nos Estados Unidos, vão comprar na Europa, mas eu fiz aqui uma lista de modelos que a gente encontra no Brasil, tá? Eu vou focar em quem vai comprar a câmera aqui mesmo, então não pesquisei marcas que são pouco conhecidas e pouco utilizadas aqui no Brasil. Nikon P520, imagino que seja uma câmera super zoom, certo? Imagino que essa seja uma super zoom da Nikon. E aí, a minha recomendação para vocês, para quem acha, né, que eu só recomendo Canon, se você já tem uma Nikon, mesmo que seja uma super zoom, a minha recomendação é compre uma Nikon DSLR, tá? E aí, qual modelo? Eu vou falar para vocês aqui alguns modelos da Nikon que eu separei e as Canons também que são compatíveis com esses modelos, tá? Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. Eu tenho uma D7200, ó, gente, essa é uma Nikon, para quem não conhece, é a Nikon. Já tive uma F90XS, a F90 clássica, hein? E é uma câmera linda, por sinal. A 7200 também, a boa câmera. A F90XS, se eu não me engano, ela é analógica, né? Uma câmera linda que a Nikon produziu. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Não pense em comprar agora devido a todo esse panorama que você falou. Mas como minhas lentes são Nikon e trabalho faz tempo com uma D7000, queria sua opinião sobre qual full frame eu poderia pensar. Juliana Melo Mauá, eu vou falar sobre essa diferença das câmeras full frame e APS-C,
Para quem não sabe, eu vou contar um pouco mais para frente sobre isso. E é isso que você falou, você já tem essa consciência, né, de que não é o momento, né, de comprar nada agora, às vezes é esperar um pouquinho, mas é legal que você já está pensando em quando as coisas melhorarem, você comprar um frame da Nikon. Também separei aqui os modelos que vocês vão encontrar nas lojas, tanto loja online, como loja virtual, como loja presencial. LDS liginha, tem a T5i, boa câmera também, é uma câmera que muitos dos nossos alunos acabam comprando. É uma câmera que já tem, né, os modelos que vieram para substituir, já estamos na T7. Se eu não me engano, se eu tiver errado, se alguém tiver certeza, a Canon ela muda essa linha de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, ela faz uma atualização e, sinceramente, vou dar aqui agora a minha opinião, não é uma questão muito, uma opinião técnica, falar sobre megapixels, mas vou falar sobre uma opinião pessoal. A diferença de uma T5i para uma T7i, gente, é assim, quase que insignificante, tá? É uma mudança muito pequena. Ah, tem mais megapixel? Tem mais megapixel. Toda vez que a Canon e a Nikon vão lançar uma câmera da mesma linha, uma câmera nova, vai ter mais megapixel, mas sinceramente, a qualidade da imagem de uma T5i, de uma T7i, é imperceptível. Só se você ficar caçando detalhes, pegar essas fotos e ampliar 100% todas elas e ficar caçando detalhes, porque é um investimento muito mais alto e que às vezes acaba não valendo a pena, tá? Então a diferença de uma T5i para uma T7i, pelo que eu já vi em sala de aula, pelos arquivos que eu já vi dos alunos, né, que geralmente são as câmeras que os alunos compram, são as chamadas câmeras de entrada, a diferença é quase insignificante, tá? Agora, para quem já andou pesquisando sobre câmeras da Canon, já viu que existe a T7 e a T7i, a T6 e a T6i. Aí a diferença já é mais significativa, tá? E eu vou falar para vocês também sobre essa diferença, tá bom? Deixa eu ver aqui. Prefiro que você me indique da Canon. Aí, tá, Rafa, tá vendo? A Nessa Marques, que tem uma Nikon, uma super zoom da Nikon, vai para o time da Canon. E ela não está sendo influenciada por mim. É ela que está falando que vai comprar a Canon. Legal, Nessa. Então eu falo sim da Canon. E pelo que você está falando, um dos motivos de você querer ir para a Canon é o valor, né? E realmente, não digo nem tanto as câmeras, mas as objetivas da Nikon costumam ser mais caras que as da Canon. Porém, eu vou dizer para vocês sobre as objetivas de kit, que é aquela que geralmente vai vir com a sua câmera, que é a 1855, a 18-105. A construção das objetivas de kit da Nikon são melhores do que as objetivas de kit da Canon, tá? Tá, e um dos motivos delas serem mais caras. A 18-55 da Canon, às vezes ela parece que vai desmontar na sua mão. Não vai, tá? Mas ela é mais frágil. A Nikon ela tem uma construção mais interessante. Eu imagino que esse seja um dos motivos dela ser mais cara. Edivaldo Ugart, é isso? Se eu não falei errado. Sou iniciante também, tenho a 70D. Oh, dá muito bem para começar, dá para trabalhar com uma câmera dessa, tá? Uma ótima câmera que você tem. Apesar da Canon já ter lançado aí a 80D e depois a 90D, a 70D ainda é uma câmera que você consegue usar tranquilamente, tanto para hobby como para alguns trabalhos aí sem problema algum. Deixa eu ver aqui, quem mais falou alguma coisa? Opa! Vai falar sobre Super Zoom também? Olha, a Super Zoom ela tem uma questão, RAW Garvis 89, ela tem uma questão que assim, existem muitos modelos de Super Zoom, muitos modelos mesmo, e elas não são as câmeras mais adequadas para quem vai trabalhar com fotografia e para quem vai mesmo levar como um hobby, mas um pouco mais adiante, onde você quer ter um controle melhor da câmera, porque o modo manual das câmeras Super Zoom é bem limitado. Então, RAW Garvis 89, eu vou concentrar aqui a indicação de modelos de DSLR e de mirrorless, tá? Mas, se você tem a Super Zoom, você consegue aprender o modo manual nela e depois você coloca em prática quando você comprar um equipamento novo, uma DSLR ou mirrorless, que são as câmeras mais indicadas, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui.
Vou passar para um amigo a T5i e iria pegar a SL3, mas está um absurdo. Liginha LDS, tá um absurdo, tá mesmo. Não quero falar sobre preços aqui na live, gente, porque senão eu vou desanimar muita gente. Não desanimem. Se não dá para comprar agora, não desiste, não larga a fotografia. Calma, tá? Vai passar. Daqui a pouco, não digo que o dólar vai voltar a ser 2,20, né? Bons tempos. Mas vai baixar. Logo mais, que passe aí um ano, as coisas vão começar a melhorar mais para frente, espero, né? Espero que melhorem mesmo. Mas realmente, esse momento atual para comprar câmera, ele assusta um pouco. Para quem pesquisou câmera 2 anos atrás e vê o preço hoje, você percebe que o preço dobrou ou até triplicou, dependendo da câmera. Mas calma, por isso que eu sempre falo para os alunos, né, vão com calma no investimento, não queira dar um passo aí maior que a perna. De repente, se você não pode comprar uma 90D, compra uma T7i, começa um pouco mais devagar, né? Não faça um investimento assim tão na loucura, tá? Felipe, Felipe, eu vou te dar uma opinião minha, tá? Uma opinião pessoal, que ele está perguntando aqui. Felipe Skripilite, se eu não li errado. 5D Mark IV ou a mirrorless da Canon EOS R? Eu já tive a oportunidade de fotografar com as duas câmeras. A R é uma câmera fantástica, é a mirrorless mais legal que eu já pude fotografar, que eu já pude utilizar, era de um aluno. O visor eletrônico da R é assim absurdo, não parece eletrônico, eu achei impressionante isso, mas eu ainda sou do time DSLR. Se eu fosse você, se eu tivesse a grana para comprar 5D Mark IV ou a R, que elas têm um valor, né, equivalente, eu iria de DSLR, porque eu estou acostumado com a 5D, com as câmeras DSLR. Em questão de qualidade de imagem, qualquer uma das duas que você pegar é assim, uma escolha ótima. Você não vai se arrepender de nenhuma. Como eu já estou acostumado com esse sistema, eu prefiro continuar com um DSLR, tá? Agora, se não existisse mais DSLR, se eu tivesse que comprar uma mirrorless, seria a Canon R, tá? Então, não sei se eu deixei muito claro assim, mas eu pegaria 5D. Mas de qualquer forma, se você optar pela R, é uma ótima câmera também, tá? Eu tenho duas Super Zoom, uma antiga da Fuji e uma SX510HS da Canon. Imagino, as Super Zooms da Fuji, eu já tive uma, então posso falar, não são muito legais, não são câmeras assim interessantes de você usar por muito tempo. Foi bom, eu descobri como é que usava o modo manual, aproveitei enquanto pude e assim que deu eu comprei uma Canon 60D, isso em 2013. Tá? Então a diferença de uma Super Zoom para a Canon e da Fuji é gritante, a Canon é muito superior. Lente 55-200 é uma objetiva, imagino que seja 55-250 nessa que a Canon tem. É uma objetiva interessante para quem quer fotografar sempre assuntos, né, que estão mais distantes, para quem quer, porque 200 milímetros, né, você vai usar isso, 250 milímetros, você vai usar para assuntos que realmente estão mais distantes, também para fazer retrato. Em termos de qualidade de imagem, ela é igual a uma objetiva de kit. Agora, se você precisa desse alcance de zoom todo, essa distância focal mais longa, ok, vale a pena comprar, ela não é cara, né, é uma objetiva barata, só que aí ela tem o lado negativo, né, o ponto negativo dela é a qualidade de imagem, que não é assim, uau, né, não é uma objetiva de kit. E se você comparar com alguma outra que você queira, uma 75-300, por exemplo, que é muito mais cara, aí você vai na 55-200 por questão de valor, mas não por qualidade, tá? Edivaldo Ugarte, qual a minha opinião sobre a Tokina? Então, vamos lá. Galera, não sei se vocês sabem, tá? Mas não existem somente objetivas da Canon, da Nikon, da Sony, da Fuji. Existem aí outras marcas que produzem objetivas também para outras câmeras, né? Tokina é uma delas, por exemplo. A Tokina faz objetivas aí para Sony, para Canon, para Nikon, assim como a Sigma, também que é talvez a fabricante mais famosa, né? Fora a da própria marca da sua câmera.
Eu nunca tive uma experiência muito boa, viu, Edivaldo, com objetivas que não são da própria marca. Eu já usei Sigma, não gostei. Um aluno que tinha uma Tokina, eu peguei a câmera naturalmente. A gente, quando vai dar aula, a gente sempre, né, acaba pegando a câmera para fazer algum teste, então a gente acaba utilizando, às vezes, essas objetivas. Eu posso dizer que o autofocus da Tokina era sofrível, era assim, horrível, ruim, ruim, ruim mesmo. A gente fotografando no estúdio, então é um ambiente com pouca luz, nossa, era assim, de suar, porque você demorava para fazer o autofoco. Então, se você vai fotografar, por exemplo, uma cena que exige uma velocidade muito grande, talvez você acabe ali se prejudicando. Em termos de qualidade de imagem, bem médio, tá? Médio. Não era assim, a Tokina que a gente usou, eu não lembro agora a distância focal, mas ia entre grande angular até tele. Era médio, eu vou dizer que era quase uma objetiva de kit da própria marca. Então, sinceramente, não valia a pena. Essa especificamente, a 1116, eu não conheço, eu nunca utilizei, mas fica aqui a minha opinião sobre objetivas que não sejam da própria marca, Canon, Nikon, Sony. Se puder evitar, melhor, tá? Melhor você ficar sempre com a marca aí da sua câmera. Vou falar, Juliana, sobre as full frames, já chego aí nessa parte. Deixa eu ver, galera, se teve mais alguma aqui, peraí. Nessa, você mandou a pergunta na caixinha, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver, Nessa, já chego lá, gente. Teve um monte de pergunta aqui. E acho que eu respondi todas na sequência. Nessa, manda de novo, por favor. Manda de novo aí, que acho que acabou se perdendo nesse monte. A pergunta clássica do Felipe, Nikon ou Canon? Felipe, eu uso Canon, tá? Como eu falei aqui agora, a minha primeira câmera que eu fui lá e comprei com meu dinheiro foi uma Super Zoom da Fuji, que foi um desastre, não vou dizer que foi um arrependimento, né? Foi uma lição de vida muito boa de não compre equipamento sem pesquisar antes, tá? Foi o que eu fiz. Comprei sem pesquisar e não gostei da câmera. E aí eu fui para DSLR e aí eu comprei a Canon. Motivo de em 2013 eu ter comprado a Canon. Preço. A Nikon tinha um valor muito mais alto em relação à Canon e aí por conta de valor fui lá e comprei Canon. Então hoje eu tenho uma outra DSLR, da 60D eu fui para 6D, que é também da Canon, e estou muito bem com ela. É uma câmera relativamente antiga, ela já vai completar 10 anos, né? É uma câmera de 2012, então ano que vem é uma câmera que vai completar 10 anos, mas para o meu uso, para o que eu fotografo, ela serve muito bem. Eu não penso, até por conta do valor das câmeras novas, eu não penso em trocar de câmera mais. Se ano que vem, de repente, a 6D Mark II baixar metade aí do valor, aí eu quero uma 6D Mark II, lógico. Mas com o valor que está, sinceramente, eu não penso em trocar de equipamento. A 6D me atende muito bem. De maneira geral, Canon, Nikon, gente, é tudo a mesma coisa. Você sempre vai ter a câmera que é equivalente, tá? Você sempre vai ter uma Canon equivalente a um modelo de uma Nikon e vice-versa. Você sempre vai ter ali uma Sony que está pau a pau com as duas. Então é muito uma questão de investimento, ver aí qual que é a que você consegue investir, e também é muito bom quando você tem a oportunidade de pegar a câmera na mão, pegar a câmera, testar. Ah, tem um amigo que tem uma Nikon, vê se ele te empresta, não precisa levar para casa, usa ali na hora, vê se você se sente confortável com a câmera. Porque eu tô acostumado com Canon, então amanhã se eu tiver que trocar por uma Nikon, lógico, é adaptação, né? É uma adaptação que você tem que ter com seu novo equipamento, mas também não é um outro mundo, não é uma coisa tão complicada assim. De forma geral, qualquer câmera, gente, qualquer Nikon, qualquer Canon aí vão atender bem. Depende, lógico, do que você quer fotografar. Eu digo qualquer câmera assim, né? Em qualquer marca. Qualquer marca ela vai ter sua vantagem, vai ter sua desvantagem. Toshiki Eduardo. Objetiva considerada Prime são as fixas. Ou zoom, são as fixas, tá, Eduardo? Isso é comum lá fora o pessoal chamar de objetiva Prime. Objetiva Prime, gente, são as objetivas fixas. São as objetivas que têm uma única distância focal. Se você não sabe o que é distância focal, se liga que na semana que vem vai ter mais uma turma
do Digital Básico Express. Eu não sei nem se eu podia ter falado isso, soltei um spoiler mega, que se não era para ter falado, Rodrigo e o Rafa vão me dar uma bronca aqui, mas semana que vem a gente vai falar mais sobre essa parte técnica da fotografia, tá? Já vi pessoas falando que a 2470 é Prime e já vi pessoas falando que objetivas Prime são fixas. Eduardo, a 2470 não é Prime, Prime é objetiva fixa. Pode ser que quem falou isso está pensando em Prime no sentido de topo de linha, de qualidade. Aí sim a 2470 ela tem uma qualidade muito acima, né? Mas o termo Prime, que é utilizado principalmente nos Estados Unidos, é relacionado à objetiva fixa, tá bom? Então a 2470 teoricamente não é uma objetiva Prime, porque ela é zoom, tudo bem? T3i é um tanque de guerra, uma câmerazinha que aguenta muita coisa, viu? A gente tem alunos que chegam lá com a T3i e fotografam no estúdio, faz foto em evento, é uma câmera que aguenta. Não recomendo que, se você não tem câmera, você compre uma T3i, porque é uma câmera já mais antiga, já mais ultrapassada. Mas se você tem a câmera, ótimo, dá para continuar usando aí por alguns anos ainda. Quem vai investir no equipamento novo, aí compra da T6i, T5i para cima, tá? Boa, gostei da pergunta do Rodrigo, que o Rodrigo perguntando se quiser iniciar no mundo do analógico, o que você indica? Para quem quer um primeiro contato com a fotografia analógica e já sabe fotografar no modo manual, já está acostumado, né, com ISO, diafragma, obturador, se bem que o ISO é no filme, né, então não vai mudar tanto, eu indicaria uma SLR. E aí pode ser, tem vários modelos, tem a clássica, a Pentax K1000, tem a Canon AE1 ou Canon A1 também, tem as Nikons, a Nikon FM2, é uma câmera assim sensacional, a série F da Nikon são câmeras fantásticas. Então, quem já fotografa no modo manual e quer começar no analógico, eu indicaria alguma SLR. E tem a Pentax Spotmatic, tem a Minolta, tem várias outras marcas, né? Porque basicamente essas câmeras analógicas SLR, elas são muito parecidas, né? Só não vá comprar a Zenith, não vá comprar câmeras que não tem assim uma qualidade, Chinon, né? Câmeras que têm uma qualidade não tão legais, vá para a tradicional. E se você não sabe usar o modo manual, se você quer só uma câmera para apontar e disparar, uma câmera muito bacana é a Olympus Trip. A Olympus Trip 35 é uma câmera bem legal. Ela tem um modo completamente automático e tem também um modo semi-automático, que você pode controlar o diafragma. Câmerazinha muito bacana, ela tem todo aquele estilo, né, que a galera gosta hoje, que é retrô, né, ela é prata, com o couro preto. Então ela tem um visual bem legal, agrada a todo mundo aí que quer uma câmera mais vintage, e ela tem essa opção de ser totalmente automática, e ainda assim é uma câmera bem legal, uma câmera bem bacana. Spoiler alert, exatamente. Edivaldo, desculpa, tá a fim de comprar a 50mm 1.4, o que eu acho? Aí eu vou te devolver com uma outra pergunta, Edivaldo. Que objetivo é que você tem hoje e o que você quer fotografar? Gente, sempre que vocês pensarem em comprar, principalmente uma objetiva nova, vocês têm que se perguntar essas duas coisas, né? No caso, você não vai se perguntar, você vai olhar a objetiva que você tem. Veja a objetiva que você tem hoje e o que você quer fotografar. Então, vou dar um exemplo, Edivaldo. Você quer fotografar natureza. Eu, sinceramente, não te indico uma 50mm 1.4, tá? Não é uma objetiva que eu usaria para fotografar a natureza. Agora, se você falar assim, não, eu quero fotografar em situações noturnas, que eu preciso de um diafragma mais aberto, seria um bom motivo para você comprar a 50.4. Eu quero fazer alguns retratos e a minha câmera é APS-C, a 50 pode te oferecer resultados interessantes e, mais importante, ela não é tão cara, ela não é absurdamente cara, essa objetiva, tá? Então depende muito do que você quer fotografar para você, para eu te dar essa certeza se a 50.4 vai ser uma boa, tá? Opa, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. A T3i da FU foi comprada em 2012 e tá lá, hein? Tá resistindo até hoje. Eu tô com a T3i com uma lente 75-300 e uma 50mm manual.
a 75-300, né? Então, exemplo aí que eu falei para a Nessa, uma objetiva para quem quer fotografar algo que está distante, quer fazer retrato, são as teles as indicadas para esses assuntos. E aí, Marcião, beleza? Qual objetivo eu uso nos retratos? Ah, eu uso a 100 macro da Canon, com empréstimo do RZ e da Full. É uma objetiva que eu gosto bastante de usar. Eu adotei a 100mm como a minha distância focal. Eu gosto de número redondo, então acabei utilizando a 100mm principalmente. Eu já tive algumas objetivas minhas, né? A 100mm não é minha, mas eu já tive algumas onde eu produzi os retratos. Eu já tive a 24-105, eu já tive a 70-200 f4. Mas no estúdio usar fixa é muito bom, né? Você não precisa dessa versatilidade, você pode caminhar à vontade para frente, para trás se precisar, e as fixas, né, geralmente tem uma qualidade superior. Eu gosto muito da 100mm macro, até porque, gente, se você tem uma objetiva macro, você pode fazer a sua foto, vamos chamar de fotos normais, você está distante do assunto, você está fotografando, você está fazendo um retrato, você está fotografando um produto, e se precisar chegar bem perto para pegar algum detalhe, seja da pessoa ou seja do produto, você tem a função macro. Então eu diria que é uma objetiva bem interessante para quem aí vai para o estúdio principalmente. A única desvantagem das objetivas macro é que o foco automático é um pouco mais lento do que as objetivas que não são macro. Então se você vai fotografar assuntos que necessitam de uma agilidade, você não pode perder jamais o foco automático tem que responder muito rápido, macros não são aconselhadas para isso, tá? Mas se você não tem essa necessidade, eu não tenho essa necessidade, eu não preciso de um autofocus tão rápido, então a macro me atende muito bem. Takuma, olha, essa é a clássica, essa objetiva ela é utilizada na Pentax, né, a Takumar. Eu já tive. Não era Takumar, era uma Canon 1.4 manual mesmo. Mas é uma objetiva clássica, ela tem uma qualidade muito boa. E aí, Gran, tudo certo? Eu preciso fotografar paisagem, mas também fotos de pessoas em ambientes abertos. Edivaldo, esse é o caso clássico que eu falo para o aluno, não compre nada por enquanto. Por quê? Você já tem uma objetiva que te atende para tudo isso aí que você quer fotografar. Você vai fotografar paisagem, você já tem a grande angular, você vai fazer retrato, você já tem a tele. Então a 18-135, ela é um coringa, lógico. Ela não é uma objetiva que tem uma qualidade fantástica, ela é uma objetiva de kit, ela tem uma qualidade razoável, dá para usar muito bem. Mas no seu caso, eu já tive a 18-135, ela me atendeu muito bem nos eventos que eu fotografava, nos retratos que eu precisava fazer, até quando eu ia fotografar na rua, ia fazer fotografia de rua e ia com uma objetiva dessa. Então, sinceramente, aqui a minha opinião para você não precisa se preocupar tão cedo em comprar uma objetiva pensando nesses assuntos que você quer fotografar. Agora, se amanhã você falar assim, mas eu preciso de uma objetiva que permita aí uma abertura maior de diafragma, aí é legal você comprar uma 50-1.8, uma 50-1.4, né? Que aí você vai ter essa possibilidade de abrir bem mais o diafragma do que com a objetiva que você tem hoje. Mas se geralmente você sempre trabalha de 5.6 para mais fechado do que isso, não precisa se preocupar em trocar de objetiva tão cedo, viu? Galera que está entrando, eu não estou conseguindo ver todo mundo que está chegando, mas sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tenham aí de equipamento, é só mandar. Lethal Black, que está sempre presente nas lives aí, entrou, seja bem-vindo, boa noite. Quem mais? Viva Zug, grande Gran. Márcio das Neves, muito bem. Galera, não sei se eu me perdi nas perguntas aqui, se eu deixei de responder alguém, manda de novo, tá? Vou chegar já para a galera que perguntou de full frame, Nikon, vou chegar lá, beleza? Aprendi a usar 100 macro no curso de fotografia de joias em 2006 na full frame. Essa objetiva já rodou, hein? Objetiva excelente. 2006 ou 2007, Grande? Foi 2007, hein? Deixa eu ver se mais alguém perguntou. Ângelo, seja bem-vindo. A galera que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Dúvidas sobre equipamento, manda aí. Vamos lá.
Pensando então nas câmeras, gente, para quem vai começar. Para você que está aí na live, que você não tem nenhuma câmera ainda e está pensando em comprar, eu separei aqui alguns modelos. Opa, deixa eu ver que chegou uma pergunta aqui, vamos ver. Fotos para ficar em círculo na internet, você consegue ver a diferença de lentes de kit e série L? Gente, para quem não sabe, a série L é uma série de objetivas da Canon, famosa por ter aquele anelzinho vermelho, né? Essa não é uma série L, ela tem um anelzinho prata, vocês estão vendo aqui. A série L tem um anelzinho vermelho, são objetivos que têm uma construção melhor, as lentes não são feitas de acrílico, é de vidro mesmo, elas são consequentemente mais pesadas, mas tem uma nitidez melhor. Lógico, são bem mais caras. E aí o Lethal Black está perguntando se as fotos que a gente vê em rede social, se tem muita diferença, se a gente vê a diferença de uma objetiva de kit e de uma série L. Lethal Black, se a gente estiver falando de Instagram e Facebook, que vão compactar completamente o arquivo, é muito, muito difícil que você consiga ver alguma diferença de uma objetiva de kit e de uma série L. Agora, o Flickr, por exemplo, o Flickr tem a opção de você compartilhar a foto na resolução máxima, apesar de ser um JPEG na resolução máxima. Então sim, ali você consegue ver a diferença, tá? Ali você percebe a diferença de nitidez. Mas falando de Instagram e Facebook, não, tá? A pessoa que fala que não vê muita diferença, desculpa, não vê, tá? Tá querendo ver diferença, mas o Instagram e o Facebook compactam demais o arquivo, você perde muita informação ao ponto de você falar que está havendo mais nitidez numa foto feita com a série L do que numa feita com o kit. Agora, o tratamento de imagem que você deu para essa foto pode sim fazer a diferença. Você pode aplicar uma nitidez no tratamento, que aí você vai diferenciar da foto com a nitidez aplicada e sem nitidez, tá? Agora, diferenciar a série L da de kit, muito difícil que consiga mesmo. E aí, Giovanni, tudo bem? Boa noite. Investir em câmera objetiva, APS-C ou full frame, DSLR... as perguntas clássicas. Vamos lá, Giovanni. Mandou 4 perguntas que são clássicas aí, vamos lá. É muito comum que a pessoa vá ler algum artigo, vai ver algum vídeo no YouTube dizendo que é melhor comprar uma câmera mediana e investir numa objetiva, vamos colocar aí, série L da Canon, por exemplo. Isso tem fundamento? Tem, gente, tem fundamento, tá? A objetiva é responsável por concentrar os raios de luz e diferentes materiais ali das lentes vão resultar em diferentes níveis de nitidez. Então, objetivas que têm uma construção melhor, que são feitas de vidro, que é o caso aí da série L da Canon, são melhores. Então, se você tiver um orçamento limitado e não pode comprar a melhor câmera, a melhor objetiva, a recomendação é compre uma câmera mediana e invista numa boa objetiva, tá? Esse é um conselho aí muito comum que as pessoas acabam dando, esse é um conselho meu também. Se você tiver que gastar mais em um do que no outro, vá na objetiva, tá? Outra pergunta do Giovanni. APS-C ou full frame? Aí vai do bolso, Giovanni. Vamos pensar no mundo ideal. Um mundo onde a gente não tem que se preocupar com dinheiro, dinheiro não é o problema, dinheiro é a solução, a conta tá boa, tá tudo bem, a economia tá bombando, você passa o cartão ali sem nem perguntar quanto é, aí eu indico, compre uma full frame, compre uma câmera full frame, sem dúvida, tá? Agora, nesse mundo real, na nossa situação aqui, Brasil, eu diria, veja o que o seu bolso consegue pagar. Tanto câmeras APS-C como as câmeras full frame, a gente tem muitas opções boas, tá? Existem muitas câmeras APS-C da Canon, da Nikon, que são excelentes, tá? Que você consegue trabalhar, você vai fotografar em estúdio, você vai fotografar em evento, dá para fotografar sim, mas é lógico que não dá para eu dizer que a full frame não tem vantagem. Não, as câmeras full frame têm algumas vantagens sim, qualidade de imagem, a questão do ruído. Você trabalhar com uma câmera full frame em ISO 6400 e o mesmo ISO numa câmera APS-C, vai ter muita diferença. A câmera full frame gera muito menos ruído. Isso para quem trabalha fotografa evento e precisa trabalhar com ISOs muito altos, faz total diferença. Então o melhor dos mundos,
câmera full frame. No mundo real, você compra aí o que o seu bolso consegue, onde você consegue investir, tá? Mas uma câmera APS-C dá para fazer muita coisa assim. DSLR ou mirrorless? Opinião pessoal, eu vou na DSLR. Eu sou do time DSLR ainda, mas se amanhã eu tiver que comprar uma mirrorless, porque não existe mais DSLR, vou comprar a mirrorless sem problema. Objetiva fixa ou zoom? Para mim, que hoje eu diria que 98% das fotos que eu faço são em estúdio, eu vou de fixa. Então, para quem vai fotografar em estúdio, vai de fixa. Para quem precisa dessa versatilidade que a Objetiva Zoom tem, então de repente um evento ou no fotojornalismo, de repente a Zoom acaba sendo no esporte, a fotografia, né, Giovanni? Você que fotografa esporte, fotografa futebol, a Zoom às vezes acaba ajudando bem em diversas situações. Então é aquela coisa, depende do que você vai fotografar. Tem fixas que são muito boas, tem zoom que são muito boas, então tem que ver aí o que você vai fotografar e qual vai te atender melhor. Mesmo eu usando o ponto ótimo da lente iluminada no Flickr, Lethal Black, mesmo eu usando o ponto ótimo da lente iluminado bem no... Não entendi sua colocação, Lethal Black, desculpa aí. Lara, você tá por aqui, ó. Muito bem, Lara. Tava sumida, não apareceu na live ontem. Enzo, fala Enzo, beleza? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta, por enquanto não. Então, geralmente, as dúvidas, né? Essas dúvidas do Giovanni são ótimas, porque as dúvidas todo mundo tem. Vou só recapitular aqui de forma rápida. Eu sou do time DSLR, mas não tenho nada contra a mirrorless. A não ser a questão do visor eletrônico. O visor eletrônico da mirrorless ainda é chatinho, viu? Ainda não é tão legal, não. Eu não gostei tanto. Se bem que a Canon R tem um visor eletrônico fora de série. Muito bom, mas eu ainda compraria uma DSLR. Entre a PSC ou full frame, se dinheiro não é o problema, vá de full frame, tá? A PSC ou full frame, que mais que ele tinha falado ali? Fixa ou zoom, aí depende muito do que você vai fotografar. Se você vai fotografar uma atividade que necessita aí de uma versatilidade maior, como um evento, por exemplo, eu recomendaria uma objetiva zoom, tá? Deixa eu ver a pergunta do Eduardo. O processador antigo de uma D600, por exemplo, ainda é melhor que um processador mais atual? Aí não. A questão do processador, Eduardo, aí já muda tudo, tá? E eu não aconselho que ninguém aqui compre uma Nikon D600, gente. A Nikon D600 não é uma câmera que eu recomendaria, porque até um tempo atrás a Nikon teve que fazer um recall dessa câmera, porque vazava um óleo dentro da câmera, e tanto é que a Nikon desistiu da D600 e começou a produzir a D610. Então a D600 eu não recomendo, que senão vai vazar óleo na sua câmera. A D610 sim é uma câmera bacana, é uma câmera legal. E aí o processador das câmeras mais recentes acaba sendo mais interessante. Então quando você junta um sensor full frame com um processador atual, você tem aí a combinação perfeita, tá? Acho que eu respondi, né, sua dúvida, né, Eduardo? Deixa eu só ler aqui. Você acha que um processador antigo de uma D600, por exemplo, ainda é melhor que um processador mais atual, que a D7500 ou D500, ou sensores mais modernos acabam se equivalendo? Se eu tiver que colocar na balança entre um processador novo e um sensor APS-C, e um processador antigo e uma câmera full frame, eu vou na full frame com o processador antigo, tá? Mas no caso da D600, eu não compraria a D600, não. Deixa eu ver se mais alguém aqui. Usar a objetiva da marca em câmera de marca diferente interfere no resultado final? No caso, Giovanni, depende aí do que a gente está falando. Por exemplo, se você pegar uma objetiva da Sigma e usar na Canon, ou usar uma objetiva da Sigma com entrada para Nikon, não é que vai mudar, mas é que aí essa objetiva tem uma característica diferente, né? As Sigmas antigas, que eu já tive a oportunidade de usar, eram horríveis. Eu já usei a 24-70 da Sigma e a 10mm da Sigma. A 10mm, sinceramente, foi a pior coisa que eu já coloquei na minha câmera. Era um resultado assim horrível mesmo, tá? A 24-70 nem se compara. O pessoal sempre vai falar, mas a 24-70 da Canon custa 7.000, a da Sigma custa 3.500.
Então, use uma 2470 da Sigma e uma da Nikon ou uma da Canon, aí vocês vão entender por que elas custam o dobro em relação à Sigma. Agora, sobre as novas Sigmas, a série Art, eu não tenho essa experiência com essa série. O que eu ouço falar no mundo da internet, nos reviews de internet, que elas têm uma nitidez muito boa, que são objetivas com autofoco mais rápido do que as antigas. Agora eu não posso falar para você que vale a pena comprar uma Sigma Art porque eu nunca usei, tá? Então eu prefiro indicar que você de repente alugue uma Sigma Art e veja com seus próprios olhos se vale realmente a pena comprar uma ou não. Agora, usar uma objetiva de uma marca, por exemplo, Canon, numa câmera Sony, você tem que ter um adaptador. E geralmente as pessoas fazem isso com as mirrorless da Sony. Você compra um adaptador. Aí, comprando o adaptador certo, que é caro, custa às vezes o preço de uma objetiva, você não vai ter nenhum problema. Tá? Você vai continuar usando o diafragma normalmente, o foco automático vai funcionar, só que tem que ter esse adaptador. Nas câmeras antigas, existia aí um adaptador que tinha vidro. Tinha um elemento de vidro no adaptador que aí sim perde qualidade. Tá? Adaptador que tem vidro vai perder qualidade de imagem. A câmera Super Zoom dá para tirar foto de criança em movimento? Dá, Lara. Dá sim. Depende, é lógico, da velocidade de obturador que você vai usar, mas sim, é possível. Opa. Eduardo mandou aqui. Ok, beleza. Ah, entendi, Lethal Black. Tem sempre, né, aquele diafragma que representa ali a melhor nitidez da sua objetiva, que geralmente é o diafragma intermediário, né, que é f8, geralmente aí nas objetivas. O 5.6, depende da abertura máxima que a sua objetiva tem. Ah, sim, no Flickr você vai ver a diferença, porque como eu falei, o Flickr ele não vai compactar como Facebook e Instagram. Até você tem a opção de baixar, né, as fotos que foram postadas no Flickr em alta resolução. Então é bom para você ter um comparativo. É bom que você consegue analisar a diferença de uma para outra e tem os metadados, então você sabe com qual objetivo aquela foto foi feita. Legal, galera? Vamos para aquela parte então de modelos. Vamos falar sobre os modelos de câmera para quem aí está iniciando, para quem pensa em comprar uma câmera nova ou a primeira câmera ou uma câmera nova. Eu separei aqui os modelos de entrada da Canon e da Nikon de DSLRs, tá? Eu vou falar sobre as DSLRs da Canon e da Nikon. Vou começar primeiro pela Nikon, tá? Para o Rafa não ficar triste, eu vou começar falando aí de Nikon primeiro. Qual é a câmera de entrada da Nikon? É a D3500. E, gente, todas as câmeras que eu citar aqui, elas têm o modo manual, permite a troca de objetiva, você consegue utilizar acessórios como filtro, grip, flash. Então, assim, a questão de qual comprar vai muito do quanto você pode investir agora, do uso que você vai fazer com essa câmera, tá? Então, assim, todas elas servem para você aprender a fotografar no modo manual, para você aprender aí o básico da fotografia. Agora, uma D3500, que é a câmera de entrada da Nikon, não é a mais recomendada para você fotografar esporte, por exemplo. Não é. Tá? Não é uma câmera rápida, não é uma câmera que faz 14 fotos por segundo. Você não vai fotografar o Usain Bolt nos 100 metros rasos com uma D3500. Até você conseguir fazer as fotos em sequência, o Bolt já passou e você perdeu a foto. Tá? Mas com câmeras de entrada, você aprende a usar o modo manual, você aprende a usar o ISO diafragma obturador, assim como nas câmeras de 40 mil reais. Tá? O que vai diferenciar é que ela vai ter uma limitação maior em relação às outras. Então, câmeras de entrada da Nikon, temos a D3500 e a D5600, tá? Essas são as duas câmeras de entrada que vocês vão encontrar aí da Nikon, as mais atuais dessa série. Tem 3400, 3300, então quanto vai diminuindo o número, você sabe que é uma série que já foi ali ultrapassada. Hoje, nova, vocês vão encontrar a 3500 e a D5600. Tem sim uma diferença de valor, tem uma diferença no tamanho do corpo dessas duas câmeras e vai ter a diferença de megapixel, vai ter a diferença de uma função ou outra, mas eu diria que elas são muito próximas, tá? Acima disso, a gente vai para a série 7000 da Nikon, que já está na 7500.
é uma câmera já mais robusta, é uma câmera que tem os dials de alterar o obturador e o diafragma, eles são independentes. As duas câmeras anteriores que eu falei, para você mudar o diafragma, você tem que segurar um botão e girar outro. A D7500 você tem um dial para o obturador e um dial para o diafragma. Isso facilita um monte na hora de você operar a sua câmera, tá? Então a D7500 seria uma câmera ali intermediária, vamos chamar assim. D3500, D5600, D7500 são câmeras APS-C, que a Nikon vai chamar de DX. O que é APS-C? É a câmera que tem o sensor menor do que o full frame. Sensor menor, menor a qualidade de imagem, tá bom? Essa seria assim a principal diferença entre APS-C e full frame, qualidade de imagem. Depois disso, nós temos a D610. Ela é, vamos chamar de full frame de entrada da Nikon. A D610 é uma câmera relativamente antiga, ela é de 2013, 2014, se eu não me engano ela foi lançada em 2014. Então assim, já se passaram alguns anos, a tecnologia já mudou, mas, mas ainda gera resultados muito bons. A Nikon ficou de lançar a D650 até a última vez que eu me informei, não lançaram ainda. Tá? Então a D610, para quem quer começar na full frame, não lembro quem perguntou aí sobre full frame, a D610 seria a porta de entrada da Nikon. É uma câmera que não é muito cara, mas também não é o investimento não é tão baixo assim, é um investimento, vamos dizer, intermediário, pensando nos outros modelos que a gente tem ainda. Tá? Depois disso, aí Rafa, aí a gente já começa a entrar numas câmeras que são legais, hein? Legais e bem caras, inclusive. A D750, ela já foi substituída, já tem um modelo mais recente, mas ainda é uma câmera aí interessante para quem quer uma full frame, para quem precisa de uma câmera mais rápida que a 610, para quem precisa de um pouco mais de resolução, mais megapixel. A D750 é uma full frame bem bacana que a Nikon tem e ela foi hoje já substituída pela D780. Das câmeras que eu separei aqui para falar para vocês, essa é a mais recente. Ela foi lançada em 2020, ano passado, tá? É a câmera mais recente dessa lista que eu trouxe para vocês. Então a D780 é uma câmera full frame, tem uma qualidade de imagem muito boa, ela é uma câmera mais robusta, mais pesada e lógico que ela tem uma resolução muito legal, também muito boa, se comparada aí com as anteriores. E, né, não posso deixar de falar, nós temos o topo de linha da Nikon, que é a D850. Para quem aí é Canonzeiro, a D850 equivale a 5D, tá? Equivale a 5D da Canon. É uma câmera fantástica, é uma câmera que, se eu não me engano, ela tem 50 megapixels, então você tem um arquivo gigante, é um arquivo que, se você cropar, você cortar metade, você ainda tem 25 megapixels, então é de se pensar na hora de você comprar uma câmera. Só que qual é o problema da D850? É o valor, né, gente? É uma câmera que vai ultrapassar facilmente aí os 18 mil reais. Então é um investimento altíssimo que só se você realmente tiver a necessidade, aí eu recomendo que você compre, né? Agora você vai fotografar viagem, você não quer trabalhar com fotografia, você quer só fotografar as paisagens quando você for viajar, de repente esse investimento é exagerado, tá? Uma câmera anterior aí que eu falei acaba sendo mais interessante. Manuel, a 7D é uma boa câmera. A 7D sim é um tanque de guerra, né? A câmera é indestrutível. É uma câmera muito robusta, uma câmera muito utilizada por fotojornalistas. É uma câmera que resiste aí muito bem à tempestade de areia, né? O pessoal usa na chuva. Lógico que você não vai mergulhar com a câmera, mas a vedação da câmera é ótima. Ela foi substituída pela 7D Mark II, mas ela é uma câmera excelente. Hoje, se tiver que comprar uma 7D, eu recomendo a Mark II. Tá? Mas quem tem a 7D aí tá com uma câmera excelente ainda. As Nikons, gente, elas são mais fáceis aí de falar porque elas têm menos opções. Quando a gente vai falar de Canon, aí nós temos um pequeno problema que tem muito modelo, muita opção. E isso acaba confundindo quem quer começar
a fotografar. Então a Nikon tem a série 3000, 5000, 7000, 600, 700, 800 e depois tem a série lá D3, D4, D5, D6, que são câmeras, né, que tem um valor astronômico. A Canon ela vai ter de entrada 4, 5 opções, tá? Então eu vou falar aqui sobre esses modelos, mas vocês vão ver que a Canon, nossa, tem muita opção e sinceramente não precisava lançar tanta câmera em seguida. Juliana Mello e a D810, excelente câmera, tá? Eu falei da D850 porque ela é a mais recente, mas a D810 ainda em 2021 é uma ótima câmera, tá? É uma câmera assim fantástica, tem também seus 40 e tantos megapixels, se eu não me engano, né? Se não tiver isso é próximo disso, é full frame, então ela tem uma resolução, uma qualidade de imagem ótima. Se você tem ou está pensando em investir, vai que é uma câmera muito boa. Eu só não sei se você vai encontrar ela nova. Talvez seja só usada. Você acha que a Nikon D500 é boa? Eduardo, eu ainda não tive a oportunidade de usar uma D500. Imagino que sim, ela é uma câmera recente, ela não é tão antiga, 2017 talvez. Ela não é full frame, né? Ela é uma APS-C da Nikon. É uma câmera ótima, bem robusta. Eu diria que talvez ela equivale aí a uma 7D da Canon. É uma câmera boa, sem dúvida alguma, tá? D836, boa, Eduardo, muito bem, tá? Valeu. A D500 é uma DX com desempenho de full. Pelo valor dela, compensa mais investir em uma D750. Quem tá falando é o Rafa, Nikonzeiro, de carteirinha, tem a tatuagem da Nikon no braço. Então, se ele tá dizendo que vai na D750, vai na D750, tá? É uma ótima câmera, sem dúvida alguma. Confie no Rafa. Quando o assunto é Nikon, confie no Rafa. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa aqui. Não. Então, lançou junto com a D750. Então é isso, 2015, mais ou menos, né? Mas siga o que o Rafa tá falando, siga o conselho dele. Gente, Canon, vamos lá. Câmeras de entrada da Canon, beleza? Temos a série chamada de Rebel ou Rebel. Toda câmera que a Canon coloca como Rebel ou Rebel é a câmera de entrada. E aí a Canon tem muitas Rebels diferentes. Então assim, hoje está até complicado quando o aluno chega e pergunta qual câmera eu compro, porque tem tanta opção da Canon que fica até confuso. Primeiro vamos falar das mais famosas, as mais antigas, que são as chamadas T's. T3, né? Começou lógico na T1, T2, a T3 ficou muito famosa, depois teve a T4, T5, T6 e estamos atualmente na T7. A T7 da série T, Rebel, é a mais atual e temos a T7 e a T7i. Olha lá, eu tô falando, a Canon só complica, a Canon enche de modelo porque... Enfim, é bom porque às vezes você não tem investimento agora para comprar uma T7i, compra uma T7, ok, funciona, só que é muito confuso, né? Muito lançamento um atrás do outro. Qual que é a diferença básica, gente, da T7 e da T7i? Isso também vale para T5, T5i, T6, T6i. A i, ela é mais cara, às vezes 2, 3 mil reais mais cara, e um dos recursos que ela tem, e a T5, 6, 7 não tem, é o chamado visor articulado. Essa câmera não tem, mas eu só vou mostrar aqui. O visor articulado é aquele que você articula, você gira ele para baixo, para cima. Para quem faz vídeo, isso é muito bom. Esse é um recurso ótimo para quem faz vídeo, ter o visor articulado. Para quem vai usar só para fotografar, eu, por exemplo, não sinto falta nenhuma de visor articulado na minha. Então, essa é a principal diferença das Is. Acho que deu. Travou aqui? Gente, travou para vocês? Aqui para mim deu uma travada, não sei se voltou. Dê um joinha para mim, só para eu saber se está tudo certo. A internet aqui está normal, mas aqui deu vídeo pausado. Mandem um joia se está tudo certo, se travou alguma coisa. Só confirmem para mim aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Travou e voltou. Beleza, Rafa, valeu. Então vamos lá. Diferença das Is. As Is têm o visor articulado, tá? Geralmente tem mais megapixels, mas isso é uma diferença assim quase que relevante. É 2, 3 megapixels ali que vai fazer diferença, que pelo preço, por ser 2, 3 mil reais a mais, não compensa
esse investimento tão alto. Com 2, 3 mil, gente, você acaba comprando uma objetiva melhor. Entra naquela questão do Giovanni. O Giovanni perguntou, né? Investir em objetiva ou câmera? Se você tem a T5, se você está pensando em comprar a T5 ou a T5i é R$ 2.000 a mais, e você não precisa do visor articulado, o que você pode fazer? Compra a T5 e compra uma objetiva melhor, tá? Então essa é uma opinião, você pode encontrar pessoas que vão falar o contrário, então é o que eu recomendo, pela experiência que eu já tive, os alunos aí que já tiveram as câmeras e compraram também, eu iria de T5 mais uma objetiva, porque eu não preciso do visor articulado. Agora, se você falar, pô, Iago, visor articulado para mim vai fazer diferença? Então compre a I, vá no visor articulado, beleza? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta aqui. Tem uma T5i, ela é ótima, é uma ótima câmera, Lethal Black, é uma câmera muito legal mesmo. 7D seminova, você aconselha levá-la para fazer uma limpeza? Sempre é bom fazer limpeza, Manuel. Independente se a câmera é nova, seminova, é sempre bom fazer uma limpeza, limpar principalmente o sensor, limpar a parte externa dela, é sempre bom deixar aí a câmera em dia, tá? Uma limpeza de sensor custa 100, 120 reais, não é um valor absurdo e sua câmera volta novinha. Câmera para vídeo, Glauco, eu não produzo vídeos, tá? Eu hoje só fotografo mesmo, então eu vou dizer o que os reviews aí da internet dizem, tá? E é o que a galera tá realmente usando. A Sony A7 é talvez a melhor opção para quem vai trabalhar com vídeo, tá? A Sony A7, que é uma mirrorless, ela tem uma resolução muito boa, e eu já conheci fotógrafos que produzem vídeos que saíram de DSLR para mirrorless e usam a Sony A7, que se eu não me engano já está na 7.4, está na versão 4, tá? A Sony, sem dúvida, a A7, ela é uma câmera ótima, tanto para foto como para vídeo. E como no vídeo você sempre vai usar o visor eletrônico, mesmo o LCD, então não é aquela questão, né, o visor eletrônico da mirrorless é ruim, é aqui, né? No olho ele é ruim, mas na tela acaba sendo a mesma coisa que usar uma DSLR, tá? Deixa eu ver se teve mais alguma. Isso, Agenor. Fala, Agenor, beleza? Já vou falar sobre a SL. Tá? Então vamos lá. Temos as T's. E a Canon lançou em 2018 uma câmera que foi uma surpresa para mim. Eu não conhecia, uma aluna chegou e eu falei, nossa, nunca vi essa câmera, porque nunca vi anúncio, nunca vi nada da Canon falando sobre ela, que é a Canon T100. Aí você pensa, né, lá vai a Canon confundir a cabeça de todo mundo de novo, né, porque você tem a T6, T7 e de repente lançar a T100. Pensando assim, você vai achar que a T100 é superior, né? Então, não, ela é mais barata do que as outras, do que a T7, do que a T6. Porque, gente, ela é tudo que a Canon pôde tirar de metal dessa câmera, ela tirou e colocou plástico. Então é uma câmera que tem um corpo 100% plástico, ela tem o encaixe aqui da objetiva, a baioneta, de plástico. Então toda a parte de metal que a Canon conseguiu economizar para deixar ela mais barata, ela fez. Ela não tem um botão de liga e desliga, como tem aí na maioria das câmeras. O botão de liga e desliga da T100 é aqui no seletor de modo. Então você liga a câmera colocando no modo, você desliga a câmera colocando no off, tá? Então é uma câmera, talvez a câmera aí mais barata, a DSLR mais barata do mercado. Deve estar na faixa de R$ 2.000. Não é ruim, ela é basicamente uma T7, uma T6. Por dentro a resolução de imagem, a qualidade de imagem é igual. O que vai mudar é que o corpo dela é totalmente de plástico, tá? E a pintura muda, eles economizaram em tudo que podia. E aí temos as SLs, que a Canon já está na versão 3. Então a mais atual é a SL3, tá? Tem a SL2, a SL3. É uma câmera que ela é curiosa porque ela é bem pequena. É uma DSLR, talvez aí a menor DSLR do mercado. Menor, tá? Não estou dizendo melhor. É a menor DSLR, ela é bem compacta, bem pequena mesmo. Em questão de qualidade de imagem, é igual a uma T7, é igual a uma T6, você não vai sentir tanta diferença assim não, tá? Tem que ver mesmo questão de investimento, quanto você pode investir agora. Então, gente, a minha opinião sobre T7 ou SL é que é a mesma coisa,
tá? É igual, você não vai ter tanta diferença em resolução, em qualidade de imagem. Muda o tamanho do corpo, uma vai ter Wi-Fi, a outra não tem Wi-Fi, uma tem o visor articulado, a outra não tem. Então são detalhes que você tem que realmente ver se vale a pena para você ou não. GraphLife perguntou sobre a Sony 100. Sony 100, vou pesquisar aqui agora porque essa eu não conheço. Sony 100 é uma compacta, não é? Ou não? A Sony 100 que eu conheço é uma compacta, tá? Aí é um uso completamente diferente em relação a uma DSLR. Porém, a Sony saiu do Brasil. Saiu o Lethal Black, mas não impactou tanto, né? Porque as câmeras não eram feitas aqui. Então não vai ter uma diferença tão grande. Pelo menos as 7Rs não eram feitas aqui. Em questão de valor não vai mudar tanto, tá? Inclusive a Nikon também saiu e não impactou tanto assim nos valores, né? Porque elas eram fabricadas todas na Ásia. Respondi tudo aqui por enquanto? Respondi, né? A 7S, isso, Lethal Black. A 7S tem a 7R, e aí tem as versões, né? A 7S3, a 7S4, a Sony lançou a 7.9, que custa... a 7.9 não, a A9. A Sony A9 tem um valor assim astronômico, em torno de 20, 25 mil reais o corpo, tá? Saindo das câmeras de entrada da Canon, que são as séries Rebel, que aí eu falei, tem T7, tem T6, tem SL, tem T100, nós entramos nas intermediárias, que aí tem a Canon 80D e a mais nova, que é a 90D. Principal diferença, gente, dessas câmeras, tá? Principal diferença que aí faz sim como posso dizer? Faz mais sentido você pensar em comprar uma câmera como essa, é o botão, o dial, né, o seletor dedicado para cada um dos mecanismos. Em todas as câmeras de entrada que eu falei aqui, você tem que segurar um botão e girar outro para mudar o diafragma, tá? No modo manual, claro. Com essa câmera, com a 80D, com a 90D, você tem um dial para o obturador, outro dial para o diafragma, você tem esse painelzinho LCD, que quando você liga, aqui mostram todas as informações, os botões são colocados numa disposição melhor, são mais afastados, não fica tudo tão espremido, tão próximo um do outro. Consequentemente, é uma câmera que é maior, que é mais pesada, mas isso não pode, o que eu aconselho é que vocês não usem isso como um fator de decisão na compra da câmera, gente. Não deixe de comprar uma câmera só porque ela é maior e mais pesada. Pensa nos recursos que ela oferece. Se você pode investir nessa câmera, não deixa de comprar ela só porque ela é mais pesada. Você acostuma com o peso, tá? Não vai deixar de comprar só porque é pesada. As outras câmeras também são pesadas, tá? Depois nós temos a 7D. A 7D ela ainda é uma câmera APS-C da Canon. Ela está acima da 90D, a 7D Mark II, porque o corpo dela é mais robusto, é mais resistente. Você pode tomar chuva, você pode ir no deserto, pode bater areia, que, né, a sua câmera ela é selada, né, o chamado câmera selada. Ela é ótima para fotojornalismo, uma câmera rápida, dispara de 7, 8 fotos por segundo. Então é um investimento legal para quem vai mais para essa área. Essa sim é uma câmera pesada, mas também é fantástica. É uma câmera que se cair no chão, quebra o chão, não quebra a câmera. E aí nós temos, a partir de agora, as câmeras full frame da Canon, que começa com a 6D. A 6D, que é essa câmera que eu tenho, é de 2012. Não recomendo comprar hoje uma 6D. Tá? Invista mais um pouco aí numa 6D Mark II, é uma câmera mais atual. Como eu falei, eu tenho a minha, vou ficar ela por um bom tempo, porque eu uso, ela serve muito bem, me atende, mas se você vai investir numa câmera nova, compre uma câmera mais recente. Tá? Essa é uma opinião, não é a grande verdade, que todo mundo tem que seguir isso, é o que eu faria no lugar de vocês. Se eu tiver que investir numa câmera nova, e eu estou em dúvida entre a 6D e a 6D Mark II, eu junto mais um pouco de dinheiro e compro a 6D Mark II, tá? É uma câmera full frame, ótima qualidade de imagem, trabalha com ISOs altos aí sem apresentar tanto ruído, como é o caso das APS-Cs. E depois nós temos aí o mundo ideal, o mundo perfeito, que é a 5D. A 5D Mark IV é a versão atual,
dessa série da Canon. É uma câmera fantástica, é uma câmera rápida, é uma câmera que apresenta uma qualidade de imagem surpreendente, uma câmera que tem resultados com ISOs altos, muito bom também, só que é uma câmera que custa 20 mil reais. Então é a mesma coisa que eu falei sobre a Nikon D850. Veja se você realmente precisa de um equipamento como esse. Se você vai usar uma câmera somente para viajar, para fotografar viagem, sem tanta pretensão assim, de arquivos muito grandes, de ter lá uma câmera de 50 megapixels, então você talvez não precise investir 20 mil na câmera, tá? Você pode ir numa 80D, numa 90D, numa 7D, numa 6D, tá? Então tudo depende do que você vai fotografar. O Júnior comentou da 1DS. A 1DS já tá lá em cima. Eu nem comento muito em aula e aqui, né, sobre a 1D, gente, porque a 1D é uma câmera de 40 mil reais, que para aí, né, é 40 mil reais a câmera, porque eu vou recomendar que vocês comprem uma câmera de 40 mil, mas para quem vai fotografar em situações extremas, para quem vai fotografar em tempestades de areia, para quem vai fotografar na neve, vai na Sibéria, menos 40 graus, para quem precisa de uma câmera resistente, para quem precisa de uma câmera rápida, de qualidade de imagem também muito boa, a 1DS é a opção aí a seguir. Mas, como eu falei, 40 mil reais o corpo, tá? Grafilife T7 ou T7i? Eu sei que o investimento é mais alto, mas se você for fotografar em estúdio e utilizar flash, vai na T7i, tá? Porque a T7 ela não tem ainda compatibilidade com todos os flashes que estão disponíveis no mercado. Vai ter, eu certamente vou lançar algum adaptador, mas por enquanto a T7 não tem. Então se puder investir na T7i, melhor. Não vai fotografar em estúdio, não vai utilizar flash, a T7 vai te atender bem, tá? Com a diferença aí de que a T7 não tem o visor articulado. Ela não tem o visor que, né, possibilita você fotografar mais de baixo ou mais de cima, olhando pelo visor. Para mim, não muda nada, tá bom? T7i ou Nikon D7500. Léo Stronda, aí são categorias diferentes, tá, Léo? Eu iria de Nikon D7500, é uma categoria acima, se o valor for aproximado, eu não estou por fora de valor, tá? O dólar sobe, depois baixa, sobe, vai, voa lá no teto, eu já estou meio por fora dos valores, mas são câmeras de categorias diferentes. Eu iria na D7500 se tiver a grana aí para investir, tá? Uma câmera intermediária excelente, muito boa. Para retrato, Grafilife, então aí é que tá. Você vai usar em estúdio? Se usar em estúdio, vai na T7i. Se não usar em estúdio, a T7 vai te atender, tá? Eu estou com a T5i e as lentes do kit, uma 18-55 e uma 55-250. Só vou comprar outra lente depois que dominar toda a fotometria. Lethal Black, você está com um kit, né, ótimo, porque você cobre aí de 18 até 250 milímetros. Então, se você levar essas duas objetivas, você vai fotografar tudo, né? Você vai fotografar a paisagem, um ângulo de visão mais amplo, ou até um detalhezinho muito específico de alguma cena ali com a 250 milímetros. Aí entra aquela questão, né? Você precisa de repente de diafragma mais aberto, 1.8, 2.8, aí talvez seja o momento de comprar uma outra objetiva. Em questão de distância focal, você está bem servido aí, tá? Agora, se a questão é diafragma, se a questão é qualidade de imagem, aí é legal você começar a pensar futuramente numa outra, tá? Mas aí o que você já tem te atende em praticamente tudo aí que você vai fotografar. A SL3 está quase 4 mil. Liginha, esse é o choque que eu falei. Tá caro, tá? Equipamento tá caro, é algo que você tem que comprar. Sempre foi assim, né? Sempre teve um valor um pouco mais alto do que uma DSLR, lógico, sempre muito mais cara que uma compacta, por exemplo, mas eu diria que hoje especificamente tem que investir com calma, né? Não pode sair na loucura aí comprando e fazendo dívida, porque realmente as câmeras não estão baratas. Então pensa sempre antes de comprar, porque às vezes você acaba comprando uma câmera que não te atende, você, né, tinha que comprar uma que era só 500 reais mais cara, mas não comprou. Então calma, sempre pesquise antes. Se tiver a oportunidade de pegar a câmera na mão, de testar, de usar de um amigo para ver como ver se sente confortável com ela, é sempre a melhor opção para você não investir às cegas.
Se você for numa loja como Casas Bahia, Pernambucanas, eles vendem DSLR, lá deve ter a SL3, né? Deve ter a T7, pega na mão, pega essas câmeras, né? Usa para ver qual que você se adapta melhor. Cartões XQD são melhores mesmo que os modelos SD, SDX? Olha, Eduardo, eu ainda não usei um cartão XQD, é uma tecnologia nova, né? Se eu não me engano, é só as câmeras da Nikon e da Sony que tem, as câmeras da Canon não usam ainda o XQD, só que tem um valor absurdo, né? Eu sei que o valor de um cartão XQD é um negócio assim, 3, 4 vezes mais do que um cartão SD normal. Então, eu pensaria mais pro lado do valor aqui, se realmente vale a pena, não sei, viu? Não sei se é tão melhor assim. Eu vou dizer que eu nunca tive problema com cartão SD, tá? Eu tiver que pagar R$100 em um cartão ou 900 em um, eu prefiro pagar R$100 em um que nunca me deu dor de cabeça, tá? É mais por uma questão assim de valores, tá? Porque certamente é uma nova tecnologia, é melhor. É igual a gente comparar HD com SSD. A gente sabe que hoje um SSD é melhor que um HD. Só que com um HD de 1 tera você paga lá, sei lá, R$500. Com um SSD de 1 tera você vai pagar quanto? 1.500, 2.000. Então é isso, né? Tem que ver aí o que dá para você investir. O Rafa tá falando, né, do SD Extreme. É ótimo, é o que eu uso, é o que ele usa, né? Então já tá ótimo. Ia vender a T5i, olha, Liginha, sinceramente, vender a T5i, você vai pegar o que numa T5i hoje? R$1.500, talvez seja o que ela vale aí no mercado de usados, 2.000, estourando 2.000 se tiver muitos acessórios, e pagar 4.000 numa SL3, de coração, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Se você já tem uma câmera de entrada, o upgrade que você tem que fazer é para uma outra categoria, que seria a 90D ou a 6D Mark II. Sim, é um investimento muito mais alto? Mas é um upgrade que vale a pena. Agora, trocar de T5i para SL3, sinceramente, não faz isso não. Fica com a sua T5i, tá? Câmera mirrorless vale mais a pena que a 5D? Depende, Agenor. Se estiver falando da 5D1, a primeira 5D vale. Mas se estiver falando de mirrorless atual com a 5D Mark IV, aí entra naquela questão de sistema, né? De mirrorless versus DSLR. Eu sou do time DSLR. Gosto muito de DSLR, não pretendo trocar a minha por enquanto. Agora, se você me perguntar assim, tá, mas e daqui 5 anos? Sinceramente, agora vai minha opinião aqui, de acordo com o que a Canon está fazendo, porque a Canon matou a 5D. Ela não vai produzir mais 5D. E ela está investindo esse ano só em objetivos para mirrorless. Talvez daqui 5 anos a Canon não produza mais DSLR. Talvez a Canon esteja produzindo só mirrorless. E nisso a Nikon vai junto, a Sony e por aí vai. Então talvez daqui 5 anos a gente não tenha mais DSLR. Uma pena, né? Infelizmente. Mas é isso, né? A tecnologia vai mudando e a gente tem que se adequar a essas mudanças. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta? Galera, falei aqui sobre os tipos de câmera, de entrada, intermediário e as, vamos chamar de avançadas, né? Não gosto muito desse nome, mas as avançadas, as que são as top de linha das marcas, como a D850 da Nikon e a 5D Mark IV da Canon. Tem câmera para diversas faixas de preço. A minha recomendação é que você está pensando em iniciar na fotografia, compre uma DSLR. Já comprou a Super Zoom? Ok, use a Super Zoom, aprenda a usar a sua câmera, aprenda a usar a câmera que você tem, mas já pense em futuramente investir numa DSLR, para não dizer aí que eu sou só defensor de DSLR, compre uma DSLR ou uma mirrorless futuramente, você aí que tem a Super Zoom, porque a Super Zoom ela é muito limitada em algumas questões, mas como eu sempre digo, use, aprenda a mexer, zere a sua câmera, só depois você pensa em investir numa nova, tá? Não precisa vender a sua amanhã, colocar aí no Mercado Livre agora, não, calma. Fica aí com a Super Zoom, mas assim que puder investir no equipamento novo, invista numa DSLR ou em uma mirrorless, tá? Isso aí, o que o Rodrigo falou, você tem que gostar do seu equipamento, é exatamente isso, gente. Você tem que se dar bem com a sua câmera. Não adianta nada você comprar a câmera que o seu amigo tem
e que ele diz que é muito boa e você não gostou dessa câmera. Você tá com uma Nikon e vai para Canon ou vice-versa só porque disseram para você que tem que comprar. Não, você tem que gostar da câmera que você tem. É um investimento alto, então você tem que pensar muito bem na hora de você comprar e pensar que você vai ficar alguns anos com essa câmera. E aí não é um tênis que você vai lá, paga 150, 200 reais no tênis, não gostou, vai lá e troca ou vende rapidinho, não. É um investimento um pouco mais alto, então tenha sempre certeza na hora de você comprar o seu equipamento. E quando alguns alunos chegam assim com dúvida de comprar equipamentos que são realmente mais caros, como 6D, D780, 5D Mark IV, eu sempre dou essa dica. Eles acabam não seguindo, mas eu vou dar essa dica aqui. Se você quer fazer esse investimento, a gente está falando de câmeras de 15 mil, 20 mil reais, aluga uma. Tá? Dá um Google, locação de equipamentos fotográficos, procure tem no Instagram também, várias empresas que fazem isso, aluga a câmera. Você vai pagar 200 reais na diária da câmera, usa essa câmera o dia inteiro para ver se realmente te atende, se a qualidade de imagem é aquilo que falam. Porque, gente, não dá para confiar em review de internet, não dá. Ah, eu sigo um youtuber e ele falou muito bem da Sony. Então, gente, a câmera pode ser boa? Claro, a câmera pode ser boa. Mas pode ser que tenha rolado ali uma graninha para o youtuber falar bem da Sony? Claro que pode também. A Sigma. Quantas pessoas falam bem de Sigma, depois você usa a Sigma e ela não é tão boa assim? Pô, mas todo mundo falou bem, né? Às vezes, né, rolou ali uma graninha pro youtuber falar bem dessa câmera. Isso acontece, tá? Não só no Brasil. Youtubers aí, os gringos, né, os americanos, certamente recebem ali para falar bem de algum equipamento. Não tô dizendo todos, tá? Tô generalizando não. Mas isso existe. Existe da marca ir lá pagar uma grana, emprestar objetiva para a pessoa falar bem. Então, assim, não dá para confiar 100% em review de internet. A melhor coisa é pega a câmera, testa a câmera e você analisa aí de acordo com o seu uso, se ela te atende ou não. Aí você fala, pô, mas eu vou alugar e se eu não gostar? Pensa que se você alugou a câmera e não gostou, você pagou 200 reais na locação. Você não pagou 15, 20 mil na câmera. Tá? Então, de repente, é um valor que não pensa um valor perdido. Pensa que você economizou aí 15, 20 mil reais. Tá? Esse é um conselho que eu dou para quem vai investir em câmeras aí que tem um valor mais alto, beleza? Para ver se realmente vale a pena esse upgrade. Um amigo perguntou se eu queria vender a minha, daí fui procurar uma nova para substituir, mas como disse o preço está absurdo. Então, Liginha, segura, não vende a câmera não, tá? Conselho aqui, siga essa dica, não venda a sua câmera agora. Não é o momento legal de vender a sua T5i para comprar uma SL3. Como eu falei, a diferença é mínima, imperceptível. Então aguenta, segura mais um pouco, daqui a pouquinho aí, se tudo der certo, daqui 2 anos o dólar baixa, a gente vai poder comprar a câmera aí sem ficar pensando muito no valor dela, tá? Isso aí, Little Black concordando aí comigo, a T5i te atende bem. Trocar a T5i para a SL3, vou falar de novo para você não esquecer, a diferença, gente, é mínima, tá? Mínima. Galera, tudo bem? Deu para entender um pouco a diferença dos tipos de câmera, sobre a questão de valores, de investimento. Se tiver mais alguma dúvida, manda aí, tá? Dá tempo de você perguntar. Sabe me dizer se a Canon SL2 é uma boa opção para quem está no comecinho? Quem perguntou é Alves J. Se você não comprou, se você não tem nenhuma câmera, essa é a sua primeira câmera, vale a pena, tá? É uma DSLR de entrada, mas que tem todos os recursos que você precisa para fotografar, é compatível com todos os flashes aí atuais do mercado, com flash de estúdio, com sapata, com rádio flash, tá? Então a SL2 é uma boa câmera assim para você começar, para você fotografar, viajar, de repente até alguns trabalhos aí que não exigem tanto do equipamento, dá para usar a SL2 por muito tempo, tá? Alves J. Agora, se você já tem uma câmera Rebel da Canon, não indico trocar por uma SL2, tá bom? Essa é a minha opinião, beleza? Você explica muito bem. Ah, valeu, Lethal Black. Essa coisa de câmera, eu sei, gente, que é uma coisa muito pessoal. E sempre tem, às vezes, você quer comprar aquela câmera, você quer comprar aquele equipamento, mesmo eu falando para você, olha, não compra, não é o ideal, aí
é mais uma pessoa falando para você dar uma segurada. Não estou falando exatamente da Liginha, mas a gente tem muitos alunos que têm essa dúvida. Pô, eu quero comprar equipamento, você acha bom? Aí o Rodrigo principalmente fala, não, não é bom. E às vezes a pessoa se decepciona porque a gente fala a verdade, mas é isso, gente. A gente nunca vai indicar para você um equipamento que não vale a pena, porque a gente sabe que às vezes é um investimento que você vai fazer, que pô, você juntou 2 anos para comprar sua câmera. Né? A gente conhece muitos alunos aí que juntaram grana por um grande tempo, né? Por anos mesmo. Então, a gente sempre tenta indicar o melhor possível, mesmo que o melhor possível acaba sendo um pouquinho mais caro. Você tem que juntar mais um pouco, para você não se arrepender depois, tá? Eu aí me arrependi quando comprei a minha Super Zoom, mas pelo menos eu pesquisei muito depois e acabei comprando a câmera que me atendeu muito bem durante alguns anos, que foi a 60D. Então eu prefiro que a pessoa fique chateada comigo quando eu falo não compre a objetiva da Yongnuo. A objetiva da Yongnuo não é boa, pelo menos estou falando a verdade para a pessoa, porque a objetiva da Yongnuo, galera, fujam disso, tá? Se eu falei que a Sigma eu sou meio receoso, com Tokina, Tamron, sou receoso, tenho um pé atrás. Agora com Yongnuo eu tenho os 2 pés atrás, eu me afasto o máximo que eu posso de objetiva da Yongnuo. Não recomendo que vocês comprem, tá? Sigam aí com objetivas da marca da sua câmera, beleza? Obrigado, Iago, pelo seu tempo. Não, é isso aí, Nessa. É como o Rodrigo sempre diz, né? A gente multiplicando conhecimento, tá? A gente está aqui na FU exatamente para isso. Não estamos com aulas presenciais por enquanto, mas aqui no Instagram a gente dá um jeito de multiplicar o conhecimento. Aí a gente tem nosso tempo aqui nas lives e é muito legal que vocês aproveitem mesmo. A gente fica sempre muito feliz, muito satisfeito com a presença de vocês nas lives, participando, perguntando mesmo. Isso é muito legal. Isaías, eu sei que você tem a Yongnuo e ó, para vocês verem que não é só pela internet que eu falo. Eu falei pro Isaías no presencial, na aula que a gente teve, que ele teve comigo ano passado, meu, essa objetiva aí vai dar problema logo, hein? Porque eu já vi 2 objetivas da Yongnuo darem problema de foco. Uma delas se desmontou, parecia um Lego, tá? Então eu falei para o Isaías, meu, essa objetiva aí não confia nela não. E aí eu falo para todo mundo, cuidado com a objetiva da Yongnuo, que ela vai te deixar na mão algum dia, tá? Galera, mais alguma dúvida sobre equipamentos? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre equipamento, manda aí. Isaías, pensa naquilo, meu, uma objetiva que custa R$200 contra uma parecida que custa 500, tem muita diferença aí, meu, tem muita diferença aí. Flash da Yongnuo até agora tudo bem. Flash, aí tudo bem, Lethal Black. O flash da Yongnuo, o Rafa tem, eu tive também flash da Yongnuo. Eu tenho algumas coisas contra o flash da Yongnuo, que é a compensação de exposição, por exemplo. Mas ok, dá para usar. Agora, o objetivo da Yongnuo, meu amigo, se você estava pensando em comprar, não compra não, tá? Não compra não, porque vai te dar uma dor de cabeça futuramente, tá? Uma objetiva que é vendida lá fora a $40. Gente, não tem como ser bom, né? Desculpa, não tem como uma objetiva de $40 ser bom. Não, não dá, não dá, não dá. Eu sei que você compra e tenta dizer que não, mas ela é boa, funciona. Então, por enquanto, daqui a pouco o autofocus dela vai parar de funcionar. Real, tá? Vai mesmo. Ele tem data de validade. Galera, tudo bem até aí? Todo mundo entendeu sobre os equipamentos? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Como eu uso o fotômetro de mão, senti isso. Ah, sim, aí você vai controlando, né, pela intensidade de acordo aí com o que o fotômetro te dá. Agora, usar no TTL, rapaz, o Yongnuo me deixava ali suando às vezes. Mas ok, vai, ele vai. Ó, Eduardo do Cromo, isso aí, Eduardo. Tem câmera que simula ISO 50, mas essas simulações não são muito boas, não. ISO 100 geralmente é, sem dúvida, o ISO mais baixo das câmeras atuais e é sempre o melhor arquivo, tá? Assim, não dá para eu falar para você que o ISO 100 do digital equivale a um filme cromo. São coisas completamente diferentes, tá? São resultados muito diferentes. Mas assim, vamos pensar que o melhor dos mundos seria um cromo 50, no digital o melhor dos mundos é o ISO 100, tá? Então vamos colocar de uma maneira mais geral que são equivalentes, mas não dá para fazer essa comparação com o filme e o digital não, tá? Os resultados divergem bastante.
faz diferença sim, tá? Você usar um ISO 100 ou usar ISO 200, você vai ter alteração, tá? Então, usa o ISO 100 quando precisar, quando tiver no estúdio, por exemplo, você precisa de nitidez, você precisa de definição, usa o ISO mais baixo da sua câmera, tá? Não usa aqueles ISOs low que a Nikon tem, isso não. Usa o ISO nativo mais baixo. Usa um filtro ND para baixar o ISO. Pode ser uma opção aí, mas no estúdio, por exemplo, você usa o ISO 100 sem ND, tranquilo, né? A luz do flash compensa essa falta de iluminação ali, digamos. O flash ele vai acender, ele vai iluminar a sua cena inteira, mesmo com ISO baixo, diafragma bem fechado e velocidade alta. Beleza, galera? Então por hoje é só. Rafa, Rodrigo, esqueci de alguma coisa? Tem algum recado para dar? Mandem aí para mim. Se tiver tudo certo, galera, acho que não tem mais nenhuma dúvida. Tô vendo aqui no WhatsApp por enquanto, acho que eu falei tudo. Acho que não esqueci de nada. E galera, se liga, hein? Semana que vem vai ter mais live. A gente está preparando aqui uma sequência de lives para vocês. Dei um spoiler, né, bem rápido sobre o Digital Básico Express, mas segurem aí, na segunda-feira a gente vai soltar o tema da próxima live, beleza? Falou bem de Nikon, fiquei feliz. Isso aí, Rafa, tá vendo? Não sou tão ruim assim, pô. A Nikon só dá dor de cabeça em sala de aula, porque aí você tem uma sala com 4 Nikons diferentes, rapaz, que suadeira que dá. Cada câmera é diferente, cada câmera tem um autofocus de um jeito, tem um botão que muda, mas não sou tão assim contra a Nikon, não. Quando é a próxima com você, Lethal Black em breve, segura aí que a gente vai soltar a programação na semana que vem, tá? Aguardem. Então, galera, foi legal essa conversa aí sobre equipamentos. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas aí que vocês tenham, que vocês aí não errem na hora de investir no equipamento. Se ficou mais alguma dúvida, se depois você está pensando entre uma câmera e a outra, manda uma mensagem pra gente, manda uma mensagem pra mim no Instagram que a gente conversa, beleza? Mais pra frente comprei uma lente a mais, é isso aí. Muito bem, Liginha, vai com calma, segura um pouco, mantenha a do kit A50 que ela vai te atender aí por muito tempo ainda, tá? Se for que fotografa alguns eventos, fica nessas por enquanto, não precisa se preocupar em investir nada tão cedo, tá? Usa o equipamento que você tem que tá ótimo. Beleza, galera? Então, mais uma vez aí, obrigado pela participação de vocês, bom final de semana, fiquem em casa e na semana que vem voltamos aí com mais lives. Valeu? Então, boa noite e até a próxima. E viva a fotografia! Eu sempre esqueci de falar na live, não esqueci hoje. Viva a fotografia!